Você sabia que o dogma da Imaculada Conceição de Maria não fala sobre o nascimento de Jesus, mas sobre a própria concepção de Maria ser sem pecado? Essa é uma crença central no catolicismo, mas será que ela encontra fundamento bíblico? E como diferentes tradições cristãs enxergam essa doutrina? Graças e paz, eu sou o pastor Raul e hoje a gente vai explorar a origem desse dogma, seu desenvolvimento histórico e o que a Bíblia realmente ensina sobre o papel da mãe de Jesus, Maria. Esse é um tema muito rico em debates teológicos e importantes reflexões espirituais. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo a mais pessoas interessadas em aprender sobre a verdade bíblica. Então vamos junto entender o que as Escrituras dizem sobre Maria e sua relação com a graça de Deus. Em primeiro lugar, o que é o dogma da Imaculada Conceição? O dogma da Imaculada Conceição é uma das doutrinas centrais do catolicismo sobre Maria. Proclamado oficialmente pelo Papa Pio IX em 1854, na bula Ineffabilis Deus, ele declara que Maria, desde o momento de sua concepção, em que o papai e mamãe dela fizeram ela, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Então ela não herdava o pecado como todo ser humano. Ou seja, que Maria nunca foi tocada pela corrupção que todos nós herdamos de Adão e Eva. É importante destacar que esse dogma não se refere ao nascimento virginal de Jesus, mas à concepção de Maria no ventre da sua mãe, Ana. A Igreja Católica fundamenta essa doutrina na ideia de que Maria precisava ser totalmente pura e sem pecado para ser mãe do Salvador, ou seja, um puro do achismo. Entre os textos que frequentemente são citados está Lucas 1:28, onde o anjo Gabriel chama Maria de cheia de graça. A interpretação católica entende essa expressão como indicativo da condição singular de Maria, totalmente livre do pecado. Mas, ao analisarmos o contexto bíblico, a gente percebe que cheia de graça refere-se à graça concedida por Deus e não a uma condição inerente dela. Efésios 2, 8 e 9 ensina que a graça é um dom de Deus, não algo que a gente pode possuir por natureza. Outra justificativa para o dogma é a ideia de que Deus, em sua soberania, poderia preservar Maria do pecado para que ela cumprisse um papel único de mãe do Messias. Mas Romanos 3:23 declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o que coloca totalmente em xeque a universalidade do pecado original e a necessidade de salvação para todos, inclusive Maria. Além disso, em Lucas 1:47, Maria reconhece a sua necessidade de um Salvador. Ela fala: "E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador." Se Maria foi concebida sem pecado, para que ela ia precisar de um Salvador, se ela não tivesse pecado? Esse versículo reforça que ela, como todos nós, era dependente da graça de Deus. O dogma da Imaculada Conceição não possui a mínima base sólida nas Escrituras e é uma adição posterior à teologia cristã influenciada por tradições humanas. Ele destaca a importância de examinarmos as doutrinas à luz da palavra de Deus, que é a nossa autoridade final. Comenta aqui embaixo a frase cheia de graça para a gente refletir sobre como Deus usa a graça para cumprir os seus propósitos. Depois vem o desenvolvimento histórico do dogma. A doutrina da Imaculada Conceição não surgiu de forma repentina. O desenvolvimento dela foi gradual, influenciado por debates teológicos e tradições que começaram nos primeiros séculos da Igreja. No início do cristianismo, os pais da Igreja reconheciam Maria como a mãe de Jesus e, portanto, desempenhando um papel especial na história da salvação. Mas não havia um consenso sobre a sua condição no que diz respeito ao pecado. Agostinho, por exemplo, afirmou que Maria foi purificada do pecado, mas não mencionou se ela teria sido concebida sem ele. Durante a Idade Média, o debate se intensificou. Teólogos, como Anselmo da Cantuária, acreditavam que Maria precisava ser pura para ser a mãe de Deus,
mas não concordavam que ela tivesse sido imaculada desde a concepção. Até mesmo Tomás de Aquino, uma das maiores autoridades teológicas católicas, tinha reservas sobre o conceito, argumentando que ele não estava claramente fundamentado na Bíblia. Foi só no século XIV que a visão de que Maria foi concebida sem pecado começou a ganhar mais aceitação, especialmente por meio de influência de Duns Scotus, um teólogo franciscano que defendeu que Deus poderia ter preservado Maria do pecado original por sua graça. A doutrina foi formalizada em 1854 pelo Papa Pio IX na bula Ineffabilis Deus. Ele declarou que a Imaculada Conceição era um dogma de fé, ou seja, uma verdade que todos os católicos são obrigados a aceitar. Essa proclamação foi feita em um contexto de fortalecimento da autoridade papal, mas levantou questões entre teólogos, especialmente no contexto protestante, que rejeita essa papagaiada toda por não ter a mínima base bíblica. O desenvolvimento dessa doutrina nos lembra a necessidade de examinar as tradições à luz da Escritura, como Jesus advertiu em Marcos 7:8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Comenta aqui embaixo a frase examine as escrituras para refletirmos sobre a importância de testar todas as doutrinas pela palavra de Deus. E antes de continuar, para a gente aprender mais sobre a Imaculada Conceição, eu tenho um recado muito importante para você. Você sabia que o dogma da Imaculada Conceição de Maria, proclamado em 1854, não tem nenhuma base nas escrituras? Compreender as raízes e os debates teológicos por trás de falsas doutrinas como essa é essencial para você defender a verdadeira fé bíblica. O curso Formação Completa em Teologia, que é o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, foi criado para ajudar você a aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus e discernir entre doutrinas fundamentadas nas Escrituras e tradições humanas. No curso, você vai aprender sobre a história da igreja, exegese e como interpretar corretamente passagens-chave para responder a questões complexas da fé cristã. Imagina ser capaz de identificar, entender e explicar qualquer doutrina à luz da Bíblia, sem depender de opiniões ou tradições não bíblicas. Com esse curso, você vai estar preparado para defender sua fé com clareza e segurança. Não perca essa oportunidade. Clica no link na descrição e vem iniciar sua formação teológica hoje mesmo. Fortaleça sua fé e vem proclamar a verdade com confiança, livre das mentiras papistas. Então vamos continuar agora o nosso estudo. As perspectivas protestantes e ortodoxas. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria é amplamente rejeitada pelos protestantes e ortodoxos, embora por razões totalmente diferentes. Ambas as tradições compartilham um compromisso com centralidade nas Escrituras, o que leva a interpretações distintas sobre o papel e a condição de Maria. Do ponto de vista protestante, que é o ponto de vista bíblico, a Imaculada Conceição contradiz a clara mensagem de Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para os reformadores, como Lutero, como Calvino, Maria foi uma mulher agraciada por Deus, abençoada, mas igualmente necessitada de redenção. Eles apontaram para Lucas 1,47, onde Maria declara: "E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador." Essa afirmação sugere que Maria, como todos nós, reconhecia sua necessidade de um Salvador. Os protestantes enfatizam que apenas Jesus foi concebido e viveu sem pecado. Hebreus 4, verso 15, afirma o seguinte, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Qualquer doutrina que atribua essa perfeição a outra pessoa é um desvio da centralidade de Cristo. Já a Igreja Ortodoxa respeita profundamente Maria como Theotokos, a Mãe de Deus, e a considera altamente honrada. Mas os ortodoxos rejeitam a ideia da Imaculada Conceição, argumentando que ela não é necessária para explicar o papel de Maria no plano de Deus. Para eles, Maria foi purificada pela graça divina antes de dar à luz a Jesus, mas não desde a sua concepção. Essa posição reflete sua ênfase na interação entre a graça de Deus e a humanidade caída. Ambas as tradições, protestante e ortodoxa,
concordam que o dogma da Imaculada Conceição não tem a mínima base bíblica e que é uma adição tardia à teologia cristã. Elas reforçam a importância de manter a nossa teologia fundamentada na Bíblia, na única palavra de Deus. Como Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Comenta aqui embaixo a frase somente Cristo para reafirmar que ele é o único perfeito e suficiente para a nossa salvação. O único, totalmente sem pecado. E por último, uma análise bíblica e teológica. Ao analisarmos o dogma da Imaculada Conceição de Maria, sob a luz das Escrituras e da teologia bíblica, a gente percebe algumas discrepâncias fundamentais. A ideia de que Maria foi concebida sem pecado original se baseia em interpretações teológicas e tradições totalmente humanas, mas carece de suporte claro na palavra de Deus. A Bíblia afirma de maneira categórica que todos os seres humanos, a não ser Jesus, estão sob o efeito do pecado original. Romanos 3:23 é claríssimo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto universaliza a condição de pecado, reforçando que todos, incluindo Maria, precisam da graça redentora de Deus. Outro ponto crítico é encontrado em Lucas 1:47, onde Maria diz: "E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador." Essa afirmação deixa claro que Maria reconhecia sua necessidade de salvação. Se ela fosse concebida sem pecado, por que ela ia necessitar de um Salvador? Isso contradiz diretamente a ideia de que Maria seria uma exceção à condição humana da queda. Os defensores do dogma frequentemente citam Lucas 1:28, onde o anjo Gabriel a chama de cheia de graça. Mas a expressão no original grego, carito, refere-se à graça de Deus concedida a Maria, e não a uma condição inerente de Maria. Efésios 2:8 e 9 esclarece que a graça é um dom de Deus, dado a todos os que são salvos pela fé, e não algo que a gente possa possuir por méritos próprios. Além disso, Hebreus 10:14 reforça a suficiência do sacrifício de Cristo para a purificação de todos os pecados. Porque, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A perfeição de Cristo é única e exclusiva, e é por meio dele que todos, incluindo Maria, são redimidos. Teologicamente, a Imaculada Conceição de Maria também levanta questões sobre o papel de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Atribuir a Maria uma condição de pureza sem pecado desvia a atenção da centralidade de Jesus na obra de salvação e na redenção da humanidade. A análise bíblica e teológica nos ensina que devemos basear as nossas crenças na verdade da palavra de Deus, como Jesus disse em João 8:32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Comenta aqui embaixo, Cristo é suficiente para reafirmar a sua confiança na obra perfeita e completa de Jesus para a nossa salvação. Hoje a gente explorou o dogma da Imaculada Conceição, analisando a sua história, teologia e como ela se relaciona com as Escrituras. A gente viu que a Bíblia ensina que todos pecaram e que a graça de Deus é suficiente para salvar e purificar. Hebreus 10:14 nos lembra que o sacrifício de Jesus foi perfeito e definitivo. Se esse conteúdo te esclareceu, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque se você não der o like, o YouTube vai achar que você não gostou desse vídeo e não vai te notificar dos próximos vídeos. E compartilhe aqui nos comentários a sua experiência com esse tema. Você já deve ter ouvido muitos debates sobre Maria e a sua relação com a doutrina cristã. Sua história pode edificar outros irmãos na fé. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo aqui no Nascido de Novo. Deus te abençoe.